Você é chamado para investigar uma série de finalizações, porém os culpados já estavam mortos há meses e agem praticamente como zumbis inteligentes. O que você faria? Com certeza a primeira coisa é se inscrever no canal e ativar o sininho, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Jin-Hee investigando esses eventos paranormais, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os mortos-vivos em A Maldição, Despertar dos Mortos. Esse cara vai se arrepender de ter batido o ponto no trabalho. Assim que ele chega em casa cansado, Jung-Kyun percebe que sua janela estava aberta. Ele pega um taco e vai conferir o que estava acontecendo, até que é surpreendido por um cara encapuzado. Jung-Kyun acerta o invasor, que começa a sofrer uma espécie de mutação com uma estranha marca em seu braço. Ele ataca o homem com uma força sobre-humana, e durante a luta o cara consegue ligar para as autoridades, mas antes que falasse alguma coisa, o invasor morde o seu pescoço, transferindo alguma coisa para ele, e depois se desmancha que nem farinha. A polícia vai até o local investigar, e quando se sentam para discutir o que tinha acontecido, um dos detetives fala que a causa da morte foi uma gigantesca quantidade de toxinas PSP, que são geralmente encontradas em frutos do mar e peixes como o baiacu. Porém, o mais estranho era que o responsável pelo crime foi encontrado no local, um cadáver de mais de 3 meses atrás. A polícia fica surpresa, ainda mais porque algo assim já tinha acontecido antes. Ok, obviamente deixar a janela aberta, mesmo que seja em um apartamento, pode te trazer problemas. Eu sei que dificilmente alguém vai escalar até o seu andar e entrar lá para te atacar. Porém, chuvas e animais voadores podem entrar pela janela, e você não vai querer um bicho voando dentro da sua casa enquanto você está fora, né? Além disso, esse cara deveria ter corrido para a porta e saído dali assim que tivesse notado que alguém mexeu na sua janela. Seria muito melhor do que ser pego de surpresa por essa coisa em um lugar escuro. Vamos então para a jornalista e investigadora Jin-Hee, que estava em uma rádio falando sobre ela ter sido duramente criticada por acreditar em maldições, superstições e magia. Além disso, aparentemente uma feiticeira que ela estava investigando desapareceu. Mas depois do apresentador zombar da cara dela, algo estranho acontece. A rádio recebe uma ligação de um homem misterioso, contando que um cadáver tinha finalizado um homem recentemente, e que ele era o autor desse crime. O cara pede para que a jornalista vá entrevistá-lo, e até mesmo manda um endereço de onde queria se encontrar no celular da mulher. Animada com isso, Jin-Hee vai até seu escritório, onde um dos funcionários apresenta a nova estagiária Jessie, uma garota estrangeira que demonstra grande admiração pela jornalista. Depois disso, a mulher vai até seu colega Pil-song ver se ele tinha checado a história da rádio. O cara conta que a vítima era um pesquisador da farmacêutica Song-gil, que foi finalizado por um corpo, e na autópsia descobriram que esse corpo estava morto há 3 meses. Jin-Hee nota a estranha marca no braço do cara, dizendo ser um selo de feitiçaria. Mas antes que pudesse saber mais, seu marido e detetive Jung chega no local, perguntando como eles conseguiram acesso a um caso que nem foi divulgado. Ele pede que a moça não faça a entrevista, mas Jin-Hee quer continuar, já que seria seu primeiro grande caso. E Jung permite, mas diz que vai deixar toda a polícia de prontidão. Assim que o homem sai, Pil-song decide mostrar algo incrível para Jin-Hee, vídeo que viu em um blog de ocultismo onde dava para ver Sojin, a tal feiticeira desaparecida, ajudando em um ritual, e que seria muito bom encontrar a mulher, pois como a prova daquelas, os livros que a jornalista escreveu venderiam que nem água. Mais tarde, a mulher vai até a cafeteria, onde começa a se lembrar de seu passado, quando Sojin fez um pacto com um demônio para lançar um feitiço em um homem que prejudicou as duas. Porém, depois disso, a garota disse que iria se unir com o demônio e desapareceu. Nesse momento, a moça é atacada por um dos mortos-vivos, até que ela vê Sojin e acorda mostrando que tudo era um sonho. Bom, o mínimo que ela teria que fazer é informar a polícia que recebeu essa ligação, o que já foi feito, já que o marido dela convenientemente é um detetive. E agora, a polícia terá que garantir a segurança de Jin-Hee durante a entrevista, já que ela vai conversar com um suposto assassino. Então evitar que a jornalista e sua equipe fique próxima do meliante deve ser a principal preocupação da polícia. Eles poderiam montar uma sala igual às salas de conversação que existem em presídios, com uma mesa grande para criar uma certa distância entre o cara e a jornalista, evitando assim que ela seja usada como refém. Além disso, a polícia deveria instalar detectores de metais nas entradas do prédio, para evitar que o cara entrasse armado e complicasse ainda mais a situação. E já que ele escolheu o local, os oficiais deveriam checar todo o caminho que ele vai fazer até a sala, para garantir que não existe nenhuma arma escondida pelo trajeto, evitando assim uma surpresa. No dia da entrevista, os policiais ficam aguardando, até que vem um suspeito entrando no prédio. O homem vai até a sala de entrevista, onde se senta de frente com Jin-Hee. Ele diz que se chama Young-ho Park, e até passa seu número de documento para que possam checar se era verdade. Ele diz que é o feiticeiro que controla cadáveres, e que fez um deles finalizar alguém recentemente. O cara conta que nos próximos dias irá finalizar o diretor executivo Min Sop, o diretor Sang-hee Lee e o presidente da farmacêutica Song-gil, um a cada 2 dias, sempre às 14 horas. E o único jeito de impedir isso é o presidente Bayono vir a público fazer um pedido de desculpa sincero, que tem que ser gravado e avaliado pela Jin-Hee. Com isso, o xamã encerra a entrevista, levando Jin-Hee como refém. Jung aciona os policiais indo atrás de sua esposa, enquanto Jessie vai atrás deles filmando a situação. E aí o homem entra no elevador com a jornalista, e Jung vai atrás iniciando uma briga, mas ele é derrotado facilmente pelo feiticeiro.
Park continua seu caminho para a saída, até que Jin-hee pergunta o porquê de ter sido escolhida para isso. Porém, Park fala que ela teria que descobrir sozinha. Então ele solta a moça começando a se desfazer, revelando que era apenas mais uma marionete. Ok, quando Jin-hee atirou em Park, deu pra ver que as armas convencionais não funcionam nessas coisas, porque aparentemente eles são feitos de areia ou barro, já que sempre que são finalizados eles começam a literalmente cair aos pedaços. E o Park também tomou uma péssima decisão, porque esse elevador só para em locais específicos. Se ele realmente quisesse despistar a polícia, o cara poderia ter usado as escadas, pois assim ele poderia correr para o andar que quisesse até dar um perdido nos guardas. Jung também não parece gostar muito da esposa, já que ele organizou uma operação bem ruim para protegê-la, e ainda por cima ele não pensou muito bem ao sacar uma arma numa caixa de metal com uma refém, até porque ele poderia ser facilmente desarmado, ou até mesmo apertar o gatilho sem querer, acertando a si mesmo ou a sua esposa, já que o projétil poderia ricochetear ali dentro. Indo até a farmacêutica Sengyeou, vemos que a ameaça chegou até a diretoria. Min-seop começa a surtar com medo de ser finalizado. Ele pede que avisem o presidente, mas a diretora e filha do presidente Bayon, Mi-young, fala que isso não seria possível, já que a empresa estava negociando um contrato de $1 bilhão, e responder a isso poderia prejudicar a transação. Mais tarde, Jung vai até a farmacêutica para investigar a situação. Ele questiona o porquê do controlador de cadáveres querer um pedido de desculpas público, mas a diretora se esquiva da pergunta. Ela não colabora em nada com a investigação, deixando tudo ainda mais suspeito. Enquanto isso, Jin-hee pede ajuda de Taki, um professor que entende do assunto. O cara conta que os cadáveres revividos são chamados de Jechai, e que era um padrão da magia negra que os ressuscitados tivessem as mãos pintadas de preto. O professor também analisou a marca estranha, descobrindo que tinham escritas em cima que estavam no idioma da Indonésia, e que cada uma das marcas tinha uma ordem destinada àquele Jechai, no qual o xamã faz uma espécie de contrato com o espírito que habitava aquele corpo, podendo dar a ele um comando, e isso é feito misturando o sangue do feiticeiro com a terra de onde o cadáver foi finalizado para criar um boneco de barro. Ok, eu acho que já deu pra perceber que tem algo de errado aqui, porém o detetive Jung poderia ter arrumado um mandado exigindo as filmagens do setor onde Park trabalhava, ou ele mesmo ter montado um esquadrão para ir até lá investigar, o que não seria uma má ideia, já que o professor Taki tinha dito que era necessário misturar o sangue do xamã com a terra onde Park tinha sido finalizado. Fora isso, eles deveriam proteger antecipadamente os membros da empresa que foram ameaçados, montando um quarto do pânico reforçado escondido em algum lugar. Afinal de contas, esse feiticeiro não é onisciente para saber onde eles estão o tempo todo, e por isso ele está atacando o único local que sabe que suas vítimas estão, a farmacêutica. E se eles decidirem ficar no prédio, um pelotão deveria ser posto de prontidão lá fora com aquelas mangueiras de incêndio, já que esses zumbis parecem serem feitos de barro. Afinal, aquelas mangueiras chegam a ter uma pressão que precisa de 4 homens para segurar o recuo, com uma força de 1470 kPa, que basicamente são 15 kg por centímetro quadrado, o que, resumindo, é o suficiente para arremessar um ser humano longe. Não é à toa que elas são usadas para acabar com protestos. Mais tarde, Jin-hee vai até a sua empresa, onde encontra Jessie mexendo nos equipamentos. A garota fala que estava preparando tudo para a filmagem de amanhã, mas ela aproveita a oportunidade para contar que tinha lido o livro de Jin-hee, e pergunta o porquê dela querer tanto encontrar Sojin. A jornalista conta que o livro era uma forma de mostrar à feiticeira que via ela como um membro da família, e que ela poderia voltar quando quisesse. Esse comentário faz Jessie se abrir, contando que também tinha uma família, mas seu pai nunca estava presente, nem mesmo quando sua mãe bateu as botas. Enquanto isso, Pil-song descobriu que o primeiro morto-vivo era um sem-teto que vendeu os dados para Cheon-min, um criminoso que estava preso. Então ele vai até a cadeia interrogar o cara para descobrir se ele sabia de algo. O bandido conta que há 6 meses atrás, a Sengyeou estava desenvolvendo um novo medicamento, e pediu a ele que encontrasse voluntários, mas por alguma razão eles só queriam pessoas sem teto e sem família. Por que será, né? Porém, quando esse tipo de pessoa começou a acabar, ele passou a recrutar imigrantes ilegais. O criminoso conta que enviou 100 pessoas para esse projeto. Bom, com essas informações, a primeira coisa que Pil-song deveria fazer era entregá-las para a polícia. Além disso, fico impressionado que com essa quantidade de gente entrando na empresa, ninguém tenha notado. E para descartar todos esses corpos, levaria muito tempo, e precisaria mais do que uma cova rasa para enterrar essa quantidade de gente. Portanto, as autoridades poderiam checar as câmeras em volta do local, ou entrar em contato com funerárias e empresas de transporte para saber se eles trabalharam para a Sangyeou. A polícia começa a movimentar um esquadrão até a farmacêutica, pois aquele seria o dia marcado para a finalização de Min-seop. A equipe de Jin-hee também estava se preparando para gravar enquanto Jessie sumiu para buscar um café. Todos estavam esperando o tal morto-vivo, até que alguém com roupas de cobaia aparece. A polícia tenta parar o suspeito, que obviamente derrota os agentes com facilidade. O que ninguém esperava é que o feiticeiro iria enviar uma horda de zumbis. Os ressuscitados atacam os policiais furando o bloqueio e entrando no prédio. Jung ordena que os soldados atirem nas pernas para imobilizar aquelas coisas, mas mesmo com os disparos, os cadáveres continuam se movendo. Vendo que seus guardas não conseguiram parar os Jechue, Jung decide tirar Min-seop dali. O policial sugere ir até a garagem para pegarem um carro, mas no caminho os mortos veem eles entrando no elevador. Então os zumbis se jogam da escada para chegar mais rápido ao subsolo, e vendo a movimentação das criaturas, Jin-hee deduz que elas estavam indo para o
estacionamento. Sinceramente, eu não entendo por que as autoridades não levaram esses caras até um outro local para fazer a proteção. Eles escolheram um único local que com certeza seria atacado pelo feiticeiro. E apesar de Jung já saber que os mortos tinham uma força descomunal, já que ele levou uma surra no elevador, o cara não deveria deixar os agentes se aproximar deles. Assim que perceberam a chegada do exército de mortos, Jung deveria ter evacuado o prédio imediatamente. De preferência num carro rápido e discreto, sem sirenes em cima, para que não fossem percebidos pelos zumbis. Os mortos-vivos atacam a equipe de Jung, que é salvo por pouco por sua esposa. Eles conseguem escapar com os dois diretores de uma viatura, mas os zumbis não desistem, e eles roubam vários táxis para seguirem a polícia. Os ressuscitados arremessam vários carros à frente da viatura, que consegue desviar por pouco. Porém, quando entram em um túnel, as criaturas cercam os policiais com os táxis para impedir que eles fugissem. Vários deles saltam sobre o veículo e começam a tentar quebrá-lo na porrada. Um dos ressuscitados entra tentando agarrar Min-seo, mas acaba finalizando um dos soldados no processo. Jung consegue jogar o zumbi para fora, mas nem tem tempo de respirar, quando outro deles se joga no motorista, finalizando o cara. Com isso, Jung toma o controle, batendo em todos os carros para conseguir sair do meio deles. Mas a viatura para no fim do túnel e os revividos vêm buscar a sua presa. Eles arrancam Min-seo para fora do veículo, finalizando o cara com vários arranhões, transmitindo o PSP para eles. E vendo isso, Sen-nin se preocupa em ser o próximo. Depois disso, os mortos começam a se desfazer, deixando Jung com um arranhão na mão. Jin-hee chega nesse momento, implorando por ajuda, e os oficiais são levados para o hospital às pressas, mas a toxina está se espalhando rapidamente, e nada do que os médicos faziam estava funcionando. Primeiramente, entrar no túnel foi uma escolha extremamente péssima, porque ele só sai para um lado, então tudo que os zumbis precisavam fazer era seguir o túnel até o final e armar uma emboscada. Uma perseguição num local desse também dificultaria uma fuga, já que tem paredes te impedindo de ir para a contramão. Além disso tudo, eles poderiam gerar um acidente gravíssimo que poderia custar a vida das pessoas que também estivessem ali. Curiosamente, esse túnel não tem nenhuma alma viva passando, fora que o vidro blindado conseguiria tranquilamente segurar os socos dessas coisas, afinal ele consegue segurar vários tiros. Depois de ver como seu amigo foi brutalmente finalizado, Sen-nin vai até o presidente Bayon pedir que ele se desculpe pelos testes feitos em humanos com a toxina PSP, mas o velho fala que todos que estavam nos testes foram finalizados, portanto não tinha por que se desculpar. Ouvindo isso, Sen-nin percebe que o homem não se arrependia das coisas que fez e decide ir embora. No caminho ele se encontra com Mi-yeon, dizendo que ela era responsável por tudo, já que ela continuou as experiências por dinheiro. A mulher diz que fez tudo pelo bem da empresa e que Sen-nin era fraco, por isso o chantagista estava caindo em cima deles, e percebendo a crueldade daqueles dois, o diretor vai tomar uma decisão que pode salvar sua vida. Voltando ao escritório de Jin-hee, o grupo liga novamente para o professor Tak, que analisa as gravações e percebe que os mortos-vivos se mexiam de forma desajeitada, pois eram muitos corpos para controlar ao mesmo tempo. Além disso, um dos corpos tomou um tiro no pulso onde ficava a marca, e não voltou a se mexer. Portanto, aquela marca era importante, pois permitia que o feiticeiro controlasse os cadáveres. Eles perguntam o que poderiam fazer para ajudar as pessoas no hospital, e o professor explica que apenas o xamã poderia quebrar a maldição, ou teria que ser finalizado para que ela parasse. É incrível que o fato de pedir desculpas é algo pior do que a morte para essa galera. Além disso, Sen-nin agora tem a chance de sobreviver, primeiro porque a polícia tem as informações do ponto fraco dos zumbis, e podem protegê-lo. Uma coisa estranha é que mesmo sob ameaça de morte, nenhum dos três pensou em viajar para outro lugar para se esconder até a poeira baixar. Afinal, eles são milionários, e tenho certeza que essa viagem seria possível. E eu duvido que esses zumbis tenham um GPS da alma para seguir os caras para qualquer lugar que eles forem. Como um deles já tinha sido finalizado, era só esse cara se livrar de todos os seus celulares, sacar uma grana, colocar outra parte em Bitcoin e depois sumir igual o Daniel Fraga. Agora, finalizar o xamã seria um pouco complicado, porque eles teriam que descobrir aonde ele está. Mas o tempo é limitado, já que em poucas horas será feita uma nova vítima. Pilsong decide fazer uma recapitulação dos fatos para pensarem melhor. A farmacêutica pediu 100 pessoas para os testes, e dentre eles tinham indonésios, mas todos foram finalizados. Então o parque foi contratado para dar um fim aos corpos. Chow-min ainda contou que um senhor foi até o seu escritório, dizendo que um de seus parentes enviou uma carta contando que foi chamado para trabalhar na Seonggil, mas desapareceu em seguida. E esse homem provavelmente deve ser o feiticeiro que finalizou o parque e começou seu exército de mortos-vivos. Mas Jin-hee vê um carro chegando e interrompe os amigos, pedindo que preparem tudo para uma entrevista. Sen-in decide entregar a empresa, contando que a Seonggil foi contratada para desenvolver uma arma química com as toxinas PSP. Eles usaram os moradores de rua e imigrantes ilegais para fazer os testes, pois não causariam problemas. Mas agora ele trouxe os arquivos do projeto com as fichas de todos os participantes, pois queria ajudar na investigação. Quando Sen-in sai, Jin-hee segue ele perguntando se o presidente iria se desculpar, mas o cara conta que aquele velho não queria fazer isso. Então ele vai embora e nenhum dos dois percebem que eles estavam sendo observados. Ok, como eu falei antes, essas toxinas PSP são geralmente encontradas em moluscos, e não tem nenhum antídoto descoberto até o momento. Porém, aparentemente as taxas de mortalidade envolvendo PSP são baixas, mas aqui todos que entram em contato com ela por míseros segundos são finalizados rapidamente,
indicando que eles manipularam essa coisa em laboratório para deixá-la mais mortífera. E hoje em dia é praticamente impossível que nenhuma pessoa na empresa que trabalhe na área de logística, por exemplo, não tenha percebido as altas doses de toxina chegando na empresa, junto com um monte de pessoas que nunca saíram de lá. Com certeza isso ia dar um cancelamento pesado, já que era um ato criminoso. Enquanto procuravam nos arquivos, Jinhee acaba se lembrando que o Professor Taki disse que para fazer a magia, o feiticeiro misturava o seu sangue com a terra do local onde as pessoas bateram as botas. Ela conta isso ao grupo, e eles se dividem para fazer essa missão. Uma dupla iria procurar nos arquivos de imigração o parente que estava por trás disso, enquanto os outros dois vão até o antigo prédio da farmacêutica onde aconteceram os testes, e o detetive Yeon-woo decide acompanhar a jornalista para protegê-la. Enquanto exploravam a instalação, a dupla encontra uma sala com um monte de símbolos bizarros, mas eles escutam um barulho no andar de cima e decidem checar sem perceber que aquelas marcas na parede estavam se movendo. Eles seguem o barulho até que são atacados por um Jet Y, porém o agente consegue atirar no pulso dele fazendo o corpo parar de se mover. Mas antes que pudessem descansar, uma horda de mortos-vivos começa a persegui-los. Os dois conseguem escapar dos zumbis bloqueando a porta atrás deles, mas são surpreendidos por outro cadáver que derruba o policial e ataca a jornalista. Mas felizmente ela é salva por Sojin, que lança um feitiço no cadáver fazendo ele desintegrar. Bom, tenho que dizer que ir para esse hospital abandonado sem nenhum reforço é uma burrice sem tamanho, até porque eles não sabem quantos corpos o feiticeiro ainda tem em seu exército. O correto seria pedir reforços, mesmo que seja de cidades vizinhas, para aí sim invadir o hospital, até porque um pelotão iria procurar em uma área muito maior do que apenas 2 pessoas, podendo encontrar o responsável por tudo muito mais rápido e finalizar ele com precisão tática. Então o trio se fecha em outra sala, enquanto Sojin fazia um círculo de magia que cria uma espécie de camuflagem para que eles pudessem se esconder. Mas Yeon-woo não consegue entrar no círculo a tempo, pois teve que ficar segurando a porta. Ele tenta se esconder atrás de alguns móveis, e quando estava prestes a ser encontrado, Sojin demonstra que além de magia, com certeza ela estudou artes marciais com o mestre Miyagi, pois ela sai quebrando os zumbis na porrada e lançando feitiços em todos eles, e com certeza ela pode ser a feiticeira Escarlate nos próximos Vingadores. Um dos zumbis consegue imobilizar a garota, e Yeon-woo tenta ajudar, mas falha de uma forma que chega a ser engraçado. A jornalista então pega um pedaço de madeira e acerta o cadáver, fazendo que Sojin consiga se soltar, finalizando o último Jet Y. Mais tarde, ela conta que para parar o demônio dentro dela, a moça viajou por vários lugares, como o Japão e até a China, onde aprendeu artes marciais e alguns feitiços que usavam o poder do demônio, mas nada funcionou. Ela estava tentando evitar as pessoas até que um dia se conectou com o sonho de Jinhee e percebeu que tinha algo de errado, por isso veio ajudá-la. Nesse momento, Yeon-woo conta que Sang-min se finalizou, e com medo de ser o próximo, o presidente Bayon decidiu se desculpar. Então a jornalista vai em direção à farmacêutica para fazer a entrevista, enquanto Sojin fica de guarda no prédio antigo, pois sentia que o feiticeiro responsável por isso iria aparecer. Ok, o presidente da empresa já sabe que os zumbis vão vir atrás dele. Com a grana que esse cara tem, ele deveria ter contratado todos os mercenários disponíveis na Ásia para fazer sua segurança, e até mesmo alguns do próprio filme. E pela 100ª vez, o cara deveria fazer esse pedido de desculpas em um lugar seguro. Como Jinhee já sabia o ponto fraco dos mortos, seria bem mais fácil finalizá-los, e digamos que uma hora vai acabar os zumbis desse feiticeiro. Voltando a Sojin, vemos que o Professor Taki chegou para analisar as marcas. Sojin logo percebe que aquele era um feitiço de camuflagem como os que ela usava, e desfaz o encantamento revelando uma zona secreta. Explorando o lugar, eles descobrem que ali era uma espécie de necrotério, que estava sendo usado como câmera espiritual pelo feiticeiro. O grupo abre uma porta sem perceber que era uma armadilha, e são jogados para longe, ficando presos pela magia do feiticeiro. Voltando até a farmacêutica, Jesse faz os preparativos de filmagem colocando o microfone no presidente. Assim que se inicia a gravação, Jinhee percebe que o velho estava lendo um roteiro, ao invés de se desculpar de todo o coração. Ela então pede que o velho faça direito, ou não iria publicar a entrevista. Por causa disso, Mi-young começa a tirar sarro da cara da jornalista, deixando Jessie cada vez mais irritada. Bayon pede que sua filha pare, pois não queria ser finalizado, e tenta fazer o pedido de desculpas novamente. Nesse momento, Pil-song encontra os documentos de Jessie no meio das cobaias da PSP, e envia para a jornalista, mas já era tarde, pois a marca da garota já tinha sido ativada para finalizar o presidente. A Jiao-Ti diz que eles nem conseguiam se desculpar direito por finalizar sua filha, que fazia de tudo para sustentar a família. Com isso, a marionete parte para cima dos seguranças, derrotando todos eles com facilidade, enquanto o presidente fugia do local. Bom, esse velho está perdido de qualquer forma. Mesmo que ele não pedisse desculpas de todo o coração, o feiticeiro fez mais do que se vingou. Ele destruiu o legado da Sengil, expondo todos os crimes que a farmacêutica cometeu, e fez eles assumirem a culpa de acabar com 100 pessoas em vídeo. Ou seja, aquele cara passaria o resto da vida na cadeia engolindo seu orgulho, e veria todo o seu trabalho desmoronar. Isso com certeza é uma coisa pior do que morrer, até porque cá entre nós, eu acho que esse vovô não tem muito mais tempo de vida. Já no prédio abandonado, Sojin consegue resistir à magia, e começa a caminhar na direção do feiticeiro para impedi-lo de realizar sua vingança. Porém no caminho, a moça é atacada por vários zumbis que imobilizam ela. Com muito esforço, a garota consegue finalizar um a um dos Jiao-Ti, mas agora ela tinha que ser rápida, pois Jessie já estava quase chegando no presidente.
presidente. Um monte de guardas vão até o corredor para tentar pará-la, mas o zumbi se joga para fora do prédio fazendo um parkour muito louco e alcança o seu alvo. Mi-Yong pede que seu pai se esconda no escritório de San-Nin, enquanto os guardas tentavam parar o zumbi, mas obviamente não dá certo, já que esses zumbis são formados em todos os filmes do Rocky Balboa. Depois de detonar os seguranças, a marionete vai até o presidente, mas antes que conseguisse finalizá-lo, Sojin alcança o feiticeiro e usa seus poderes para finalizar o homem, salvando assim a vida do presidente e dos oficiais do hospital. Porém, quando achamos que tudo ficaria bem, Mi-Yong entra no escritório dizendo que Sang-in entregou provas do que fizeram para a polícia, e por isso todos os envolvidos tinham que sumir para a empresa continuar. Ela usa um pouco de toxinas PSP no dedo do cadáver e arranha o corpo do seu próprio pai, o finalizando e pedindo que o velho levasse os pecados dela com ele. Um tempo depois, a polícia encontra Mi-Yong chorando no corpo de seu pai. Nesse momento, Jin-hee aparece pedindo que a mulher parasse de fingir, pois tinha gravado tudo o que ela disse com o microfone que tinha posto em seu pai. E aí Pil-song chega nesse momento, falando que ainda por cima estavam ao vivo, o que faz Mi-Yong surtar, pois finalmente ela seria presa para pagar pelos seus crimes. Ok, esse concurso de encarada entre o feiticeiro e Sojin não precisava ter rolado. Sojin podia apenas ter pegado a arma do detetive que estava mais perto dela e atirar no xamã até finalizá-lo. E isso nem era para salvar o velho, e sim para salvar o marido da Jin-hee e os outros agentes que estavam no hospital. Algum tempo depois, Jin-hee vai até o hospital para visitar seu marido e apresentá-lo a Sojin, que depois do encontro com o pai da Jessie, aprendeu a valorizar mais as pessoas que amava, já que no fim aquele homem não queria se vingar da farmacêutica, mas sim dele mesmo, por deixar sua filha se submeter a essas coisas. Porém, todo ser bom tem um pouquinho de maldade, já que Mi-Yong acaba sendo libertada por falta de provas, mas a jornalista vai atrás dela com Sojin, ameaçando amaldiçoar a mulher se ela não se entregasse e cumprisse sua pena. Fala galera, esse foi como derrotar a maldição, Despertar dos Mortos. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de ser legal com as pessoas que você encontra. Nunca se sabe quando ela pode saber algumas maldições para acabar com a sua vida.